que eu preciso dizer a você é que se você for viajar, é importante ter um planejamento. E isso é o diferencial das suas férias. Então, se você quer viajar melhor, gastar menos e evitar dor de cabeça, fica aqui comigo nesse vídeo. E aproveita aí, pessoal, compartilha, dá um like aqui, comenta, diz se você gostou, pergunta novas perguntas para que eu possa fazer nos próximos vídeos. É extremamente importante para você me ajudar a crescer o canal. Então, pessoal, eu vou te passar algumas dicas simples que realmente fazem diferença em qualquer viagem, tá? Então, a primeira dica, pessoal, é ter um planejamento básico, porque isso salva seu dinheiro. Então, quando você for planejar as suas férias, você precisa primeiro pensar qual local você quer ir. E a partir daí, você vai planejar todo o destino. Então, antes de comprar qualquer coisa, defina 3 pontos. Se possível, ter datas flexíveis, quanto você pode gastar e também qual é a prioridade nessa viagem. Então, é importantíssimo essas 3 coisas, pessoal. Então, a primeira coisa é, se você pode ter datas flexíveis, isso vai facilitar para você e você pode, inclusive, encontrar pacotes de viagem mais baratos. Então, por exemplo, quem tira férias muitas vezes em janeiro ou em julho, geralmente é mais caro. É mais caro hotel, mais caro passagem aérea, mais caro qualquer transporte, inclusive muitas vezes a alimentação. Por quê? Porque a maioria das pessoas estão de férias, as férias escolares são nessa época, então é uma época que vai se tornar mais cara a sua viagem. Então, se você tem flexibilidade para a viagem, então procura colocar no mês que o pessoal goste menos de viajar e você vai ter várias promoções. Outra coisa, pessoal, a segunda coisa que você precisa ver é quanto você vai gastar por dia. Por quê? Porque se você tiver esse planejamento, você pode estourar demais seu orçamento. Então, não é legal você tirar férias e quando voltar o quê? Endividado. Então, é importantíssimo você planejar o que você vai gastar durante os dias de viagem. E para cada dia você estipular um valor. Claro que um dia ou outro você vai sair do orçamento, mas é importante não sair do orçamento total, ou mesmo que sair pouco, né? Então esse planejamento é importante. Então, por exemplo, se eu disser que eu vou gastar R$ 200 por dia, eu devo gastar R$ 200 em todos os dias. Ah, não, eu tenho um orçamento mais melhor, R$ 500, então vou gastar R$ 500. Então eu vou escolher se naquele dia eu vou comprar lembrancinha, se eu vou me alimentar num local mais caro, se eu vou fazer um passeio, não é? Mas é importantíssimo você estipular o orçamento diário da viagem. E a terceira coisa é qual é a prioridade da sua viagem. Então, a sua viagem é de férias, a sua viagem é de trabalho, a sua viagem é para ir para um parque aquático, é para ir para uma fazenda, é para ir para fazer aventura. Então, é importantíssimo você estipular o que você vai fazer durante as suas férias, para que também você não se perca. Porque imagina, por exemplo, muitas pessoas vêm para o Nordeste e aí não traz esse planejamento para vir ao Nordeste, né? E chega aqui e chove. E aí, o que acontece? A viagem vai, no mínimo, não vai ser tão legal. Por quê? Porque a pessoa vem no interesse de ir muitas vezes mais para a praia. Mas no Nordeste tem tantas coisas boas, não é? Por exemplo, tem museus, tem teatros, tem feiras, né? E se você tiver esse planejamento adequado, você não vai, o quê? Estragar a sua viagem. Então, você tem que ter um plano A e tem que ter um plano B. Então, o que você vai fazer? Você vai se dedicar a esse planejamento. Então, quando você for realmente planejar a sua viagem, a primeira coisa é ter datas flexíveis. Então, tenha datas flexíveis. Então, se é possível, então você vai, por exemplo, escolher um mês que tem menos pessoas viajando para ter o quê? Mais promoções, ter mais desconto.
Pessoal, se vocês quiserem fazer perguntas aí, a minha live, pessoal, é sobre viagem. Meu canal é sobre viagens, dicas de viagens, e eu trago também viagens, né, de férias, viagens que eu também tenho feito, pessoal. Então, você quiser me seguir aí, vai me seguindo, né? Estou muito grato aqui para ter quase 45 pessoas na minha live, né? E eu estou praticamente inaugurando o meu canal. Então, quem puder me seguir, eu agradeço. Quem puder compartilhar também essa live, seja bem-vindo. Então, pessoal, a primeira coisa que você deve fazer é justamente isso, ter datas flexíveis, se possível, porque no mês que menos pessoas viajam, você vai encontrar mais promoções. Eu vou dar meu exemplo. Por exemplo, o ano passado, no ano de 2025, eu fiz um cruzeiro e eu viajei pós-carnaval. Na semana, eu ainda entrei dentro do carnaval, né, na terça-feira de carnaval, e fiquei a semana pós-carnaval. Então, eu peguei uma boa promoção para fazer aquele cruzeiro. Por quê? Porque a maioria das pessoas tinham ainda onde? Na semana do carnaval. E na semana posterior, geralmente você vai encontrar o quê? Muitos descontos, muitas promoções. Então, sempre que você for planejar uma viagem, se possível, tenha essa data flexível para você ter vários descontos e assim economizar e aproveitar muito mais a sua viagem. Segunda coisa, pessoal, é justamente você ter o planejamento de quanto você vai gastar. Porque se você tem o planejamento de quanto você vai gastar diariamente, você não vai estourar demais o seu orçamento. Porque a maioria das pessoas vão sem planejar suas viagens, né, financeiramente, e chega lá, gasta muito no cartão de crédito, acaba se endividando, e quando volta, em vez de a viagem foi maravilhosa, mas quando volta vai ser um grande problema no orçamento para o ano todo. Então não é interessante. É interessante que você planeje adequadamente o orçamento da sua viagem, e assim, quando você voltar, você vai voltar tranquilo. Né? E a terceira coisa é você saber para que você está viajando, né? E para onde você está viajando. Então, se, por exemplo, você quer vir para Recife, você vai fazer o quê? Você vai ter o plano A, eu quero ir tantos dias para a praia, eu quero conhecer aquela praia, eu quero conhecer aquele parque aquático, mas você faz uma segunda opção. Por exemplo, aí se chover, o que eu vou fazer? Então eu vou conhecer os museus de Olinda e as igrejas de Olinda. Aí eu vou conhecer o Castelo de Brenan, né? Então você vai ter uma segunda opção para que a viagem não fique perdida, não é? Então é muito importante ter esse planejamento, pessoal. Mais uma dica que eu vou falar para vocês é que a passagem barata não é sorte, pessoal. Muitas vezes as pessoas dizem é muito caro viajar, não é. O que é importante é você ter o quê? Ter o planejamento da sua viagem. Né? Como eu já falei para vocês. Então, quando você planeja a viagem desde lá do orçamento, do começo do orçamento, então tudo vai sair muito melhor. Então, a questão financeira é importante estar planejando a viagem e pesquisando. Então, por exemplo, viajar à noite geralmente é mais barato do que viajar ao dia. É um exemplo. Mas também você pode encontrar datas, por exemplo, diferentes, como eu falei para vocês. Por exemplo, pós-carnaval, pós-páscoa, né? São épocas que nem sempre as pessoas querem viajar, porque já viajaram no feriado. Então, na semana pós-feriado, geralmente os hotéis, as passagens aéreas começam a ter o quê? Alguma promoção. E aí você consegue encontrar bem mais em conta e bem mais promocionando o preço. Então você vai economizar, e aquele valor que ia ser lá para a passagem aérea, que ia ser lá para o cruzeiro, que ia ser para o transporte de ônibus ou terrestre, você vai economizar e poder fazer outros passeios, por exemplo. Né? Então é importante. Então, passagem mais barata geralmente não vem só da flexibilidade, vem de testar o que? Datas diferentes, horários que muitas vezes são ruins, fazer escalas, né? Mas se você gosta de fazer isso, se você tem disponibilidade para fazer isso, por que não economizar? Então, por exemplo, você vai para a Europa, então você pode ir no voo direto, ou você pode ir no voo fazendo escalas. Né? E aí, se você vai num voo que faz escalas, geralmente vai ter o quê? Um preço mais em conta.
Você vai num horário ruim, né? Que as pessoas não gostam de viajar, geralmente tipo 3 horas da manhã, 2 horas da madrugada. Então, também você tem a possibilidade de encontrar promoções. E para isso é importante você fazer sempre um diagnóstico. Então, é importantíssimo você fazer essa pesquisa e fazer com que suas férias possam ser um grande sucesso, pessoal. Tá? Então, pessoal, quem não me segue aí. É um pequeno vídeo, né? Mas todas as semanas a gente está publicando aqui dicas de férias, dicas de viagens, vídeos de viagem para vocês. E quem quiser me seguir, me segue aí. Quem quiser fazer perguntas, quem quiser compartilhar nossas lives, né, você vai estar ajudando nosso canal a crescer. Um grande abraço. Para quem não me conhece, meu nome é Adson Ferreira e eu sou aqui o criador do canal Eu e o Mundo. E eu creio que você, junto comigo, vai estar aqui e no mundo. Então, um grande abraço, pessoal. Curte aí a live e até a próxima, pessoal.